Fala pessoal, mais uma vez aí no canal da RAFcast, pelo grupo RAF Motors. Hoje eu tenho a participação especial da minha amiga Carol, que inclusive ela é proprietária de uma corretora de seguros, e a gente vai falar um pouquinho sobre a parte hoje da importância de você, por exemplo, que vai colocar o seu carro no seguro, não achar que simplesmente, vou fazer o seguro, aquele segurozinho online e tudo mais. Porque depois é aquela coisa que eu sempre falo, o barato acaba saindo caro. E a Carol hoje ela é proprietária da corretora CMCT, tá? Que é uma empresa hoje especializada em questão de seguro, não só de carros, mas ela hoje consegue atender hoje o cliente em todos os sentidos, seja de saúde, seja de carro, enfim. É uma pessoa que ela vai poder te atender num todo. Então ela tem hoje um time amplo, que ela consegue te auxiliar em todos os sentidos, principalmente personalizando o que? A sua necessidade em matéria de seguro. E também não posso deixar de cumprimentar aqui meu amigo Camarguinho, sempre presente aí e sempre chega a ser inenarrável a sua presença, que você sabe muito bem disso, e sempre trazendo os conhecimentos e principalmente na questão do que? Da segurança, que é a parte ainda da blindagem dos veículos. Mas vamos lá, vamos começar aqui com a Carol. Carol, agradeço demais aí, viu? Obrigada. A sua vinda. E começando já de uma maneira bem simples aí, mas assim, importantíssima, querendo saber hoje. Por exemplo, eu tenho um carro, tá? Esse carro hoje eu tenho uma necessidade que é simples, na minha concepção. Quero colocar meu carro no seguro. Só que assim, eu quero colocar um carro no seguro, mas por uma coisa simples, tá? Eu quero, se eu tiver algum problema, eu tenho um guincho. Se eu tiver algum problema porque eu bati, eu vou ter, por exemplo, a cobertura, não vou ter com que me preocupar. Só que eu quero, por exemplo, o quê? Vamos dizer assim, eu tenho uma sempre falo, olha, hoje a seguradora X é a melhor do mercado. Mas eu entendo que tem outras também. Se existem outras é porque elas também conseguem te atender de uma maneira ou de outra na questão do quê? De assegurar o seu carro. Mas aí eu tô lá, tô assegurado, tô certo, tô bonito, vou ter algum problema? Não tenho problema nenhum porque eu tenho o carro no seguro, tenho tudo. Só que é simples assim? É isso? Não, é assim que funciona? Não é bem assim. Não a é? gente precisa saber exatamente o que está sendo contratado. Porque muitas vezes você tem a informação de que aquela seguradora é boa, tem algumas que realmente são reconhecidas como sendo as top, né, as melhores, mas de repente não se aplica ao seu momento, ao seu perfil, né? Então a gente precisa fazer o que a gente fala que é o valor principal da nossa corretora, o atendimento personalizado, próximo ao cliente, não é um atendimento massificado. Então nós vamos entender exatamente qual que é o seu perfil, quanto que você está pensando em gastar naquele momento, para ver quais coberturas nós vamos colocar, quais nós recomendamos que sejam colocadas, principalmente cobertura para terceiros, que hoje em dia um valor pequeno acaba não cobrindo quase nada, porque os carros estão em valores muito altos, né, atualmente. Então 50 mil você não consegue cobrir nenhum conserto pequeno de um carro. Então assim, a gente fala nos valores de coberturas, a gente fala nos adicionais de coberturas de vidro, de retrovisor, lanterna, e também as assistências. Tem gente que dá muito valor às seguradoras que oferecem mais assistências residenciais, né? Ou falando mesmo na assistência do veículo, o guincho, qual a quilometragem de guincho você quer ter incluído. Então, e lógico que a gente chega no valor também. Então, se você falar, mas eu quero a seguradora X, aí eu vou te falar, olha, mas para o seu perfil, para esse carro, o seguro está mais alto nessa seguradora, mas a gente tem a Y, que também é muito boa, que a gente recomenda bastante, e que está num valor melhor para você. Tem a questão da franquia também, que pode ser a franquia reduzida ou pode ser a franquia obrigatória. A franquia reduzida acaba aumentando um pouquinho o valor final do seguro. Então, tudo isso a gente vai entender com cada cliente qual a melhor opção para ele naquele momento. E também dependendo do tipo do carro, né? Não sei se a gente vai comentar sobre a especialidade do Camarguinho. Não todo, nós vamos falar assim no Camarguinho, sim, com certeza. Mas aí deixa eu te perguntar uma coisa. Então, na verdade, hoje, pelo que eu estou entendendo, aquela coisa, você hoje faz um atendimento personalizado, né? Por exemplo, que nem o Camarguinho. O Camarguinho, quando a gente fala na parte de blindagem, ele já faz o quê? Um projeto.
Porque ele vai lá, exatamente, ele pega um carro, ele entende o carro e simplesmente ele vai falar, ó, teu carro tá blindado. Não, ele faz um projeto que ele já inclusive falou em outros episódios aqui, que é feito um projeto. Agora, vindo aqui para você, eu entendo que assim, eu não vou fazer um projeto, mas pelo contrário, vou entender a sua necessidade. Baseado na sua necessidade, eu vou te apresentar os melhores cenários para que você entenda. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, hoje aqui na RAF, quando eu faço a venda de um carro, eu sempre indico, né, a questão do quê? De especialistas. Por que especialistas? Porque o especialista, tudo que ele te indicar, ele está te indicando que vai ser o melhor e depois quando você precisar, você sabe que você vai poder contar. E não é aquela coisa, aquela falsa sensação, como a gente chegou a falar em episódios anteriores, ô Camarguinho, que a pessoa pega uma blindagem, pega um valor, mas aquela blindadora está me proporcionando um valor menor. Só que você tem que entender se o que ele está te oferecendo, além de preço, ele está te oferecendo em termos de qualidade, segurança e maturidade. Só que com o Camarguinho, você tem um problema, vamos dizer assim, se você não fizer um projeto com ele, você vai ter um problema de colocar a sua vida em risco. Não que o seguro também você não vá se colocar em risco, não, porque às vezes, dependendo, né, Carol, aí você me corrige se eu estiver errado, vamos dizer, eu vou lá, coloquei meu carro no seguro, e aí, por exemplo, hoje eu estou com meu carro no seguro, eu preciso usar guincho. Porque tem cliente, por exemplo, que ele acha que o guincho é vitalício. Você pode acionar o guincho 10 vezes no mês, porque ele teve um problema na bateria dele e ele já identificou que a bateria do carro, ela precisa ser trocada, só que ele está protelando, não, mas quando eu precisar qualquer coisa, eu chamo o guincho. E não é bem assim, né? É isso que eu entendo, eu não sei se seria mais ou menos isso. O seguro é importante que a gente veja o valor, o custo-benefício, né? Então, muitas vezes a pessoa chega para o corretor e fala, mas o corretor X tem um valor muito menor. Aí você fala assim, então me mostra quais as condições que ele está te apresentando, porque aí você vai ver se realmente tem o pacote, né, de assistência completo, com a quilometragem de guincho ilimitada, ou se é só para 200 quilômetros, né, a distância que você vai precisar do guincho, de repente você viaja para um lugar de 300, 400 quilômetros e você não pode contar com o guincho. Imagina, você pega hoje, o seu uso mais do carro é mais estrada do que urbano, então é mais perímetro rodoviário do que urbano. Então a quilometragem, ela vai ser importantíssima. Agora, se você já tem uso mais urbano, tudo bem, o perímetro pode e tudo mais. Pode pegar um pacote de assistência mais básico, né? Legal. E também essa questão de todos os detalhes do seguro importa. Não dá para comparar cotações diferentes, legal, né? Então eu falo, então você me mostra a cotação que o corretor te apresentou com valor menor, para eu ver se eu estou fazendo a mesma cotação para você. Né? E aí vou ver os diferenciais. Olha, mas nessa aqui ele não colocou essa cobertura, nessa aqui ele não colocou o pacote de assistência completo, nessa aqui ele não colocou a franquia reduzida ou colocou a franquia reduzida. Enfim, então tudo isso é uma análise que a gente gosta de fazer personalizada para cada cliente. Então, pessoal, fica a dica aí que a questão, quando te apresentarem um seguro com um valor menor do que o outro corretor, ou por exemplo, aquele teu gerente de banco, enfim, faça o comparativo. Por exemplo, com a Carol, você simplesmente vai ter o quê? O que você pede? Não, ela vai entender a sua necessidade e ela vai te indicar o que é melhor. Porém, se você acha que hoje o valor que você está investindo para o seguro do teu carro, ele está um valor alto, não tem problema nenhum. A Carol, de uma maneira ou de outra, ela vai começar a fazer o detalhamento e você sim que vai priorizar naquele momento o que é importante. E aí vai adequar o quê? O seguro ao seu bolso. Tá? Então tem essa questão. Mas voltando ainda na parte ainda de seguro, hoje, por exemplo, eu já entendi a questão de modelo, carro, a questão também do perfil, mas pegando agora uma questão aí que isso me chama muita atenção, que nem o Camarguinho. O Camarguinho hoje ele pega os carros, né? Não necessariamente zero, que todo mundo já sabe que hoje o Camarguinho ele trabalha com projetos para carros
0 km, seminovos, carros usados e também carros clássicos, não é, Camarguinho? Que a gente chegou a comentar aí tem algumas nos outros episódios, né? Elas fazem projeto para carro mais antigo. Faz também, né? É lógico que existe o custo, né? Sim. Cada projeto tem um custo. Se a pessoa tiver disponível a pagar aquele custo, né? A gente faz. Será atendido. É. Mas agora, por exemplo, Carol, hoje eu tenho um carro e eu vou realizar, por exemplo, o seguro do meu carro blindado. Tem alguma seguradora que restringe, que tem, por exemplo, olha, ou ela, de uma forma, ela não restringe diretamente, mas ela inviabiliza na questão do preço? Existe isso ou não? Sim, ou é mito isso daí? Muito importante. Aconteceu esses dias, inclusive, uma pessoa veio com a cotação da corretora atual, falando, olha, tenho essa cotação, você consegue um valor melhor? Aí nós fizemos, né, onde a gente... com as seguradoras que nós trabalhamos, e naquela mesma seguradora que ela tinha um valor menor, o nosso ficou um pouquinho maior. E aí nós fomos verificar, na cotação que ela tinha não estava a opção de carro blindado, ou seja, a seguradora ia oferecer um valor menor, mas não ia cobrir porque o carro dela era blindado, né? Então a gente mostrou para ela, falou, olha, mas aqui nessa opção não está selecionado que o seu carro é blindado, né? Então nós oferecemos às seguradoras que realmente vão cobrir naquele carro a blindagem. Tem algumas que realmente restringem, que não vão cobrir, falam, não, esse modelo, esse carro eu não cubro a blindagem, outras cobrem, e às vezes você tem que fazer a cobertura num valor menor do que seria o valor total da blindagem, né? Mas a gente tem que analisar sim. E outra coisa muito importante, a questão das oficinas, né, para manutenção, se acontece um problema, se uma batida, então você tem que ter a oficina que você possa confiar, especializada, que vai fazer o serviço correto naquela reparo daquela blindagem. E isso você tem que saber na hora da contratação do seguro se a sua pólice dá direito a você escolher a oficina, porque às vezes o seguro também está ficando um pouquinho mais barato, porque você só pode escolher a oficina credenciada, referenciada pela seguradora. Olha isso. E aí você pode perguntar, falar para o corretor, mas e se eu quiser escolher a oficina da minha confiança, ou da confiança, né, da pessoa que entende de blindagem, que vai me indicar a oficina especializada. Que é o caso do Camarguinho, ele tem uma oficina especializada, só que se ele, por exemplo, fez o seguro e ele não tem essa opção, não adianta conhecer o Camarguinho ou contratar o serviço do Camarguinho, que o seguro não vai cobrir. Um detalhe importante é o corretor indicar uma oficina especializada, entendeu? A gente tem casos aí, eu estava conversando até com a Carol antes da gente bater o papo aqui, que um cliente nosso teve um sinistro, né, bateram na porta do carro dele, e o corretor dele, é lógico, quando você tem o corretor, você liga para o seu corretor, né? Aconteceu uma batida aqui, um cruzamento, bateram na minha porta, e ele falou, você me indica alguma oficina? O corretor, não conhecendo essa necessidade de você mandar o carro blindado numa oficina especializada, indicou um amigo dele, que era até mais barato, né? Quando foi ver, fez o serviço ficou, da funilaria ficou, né? Perfeito, né? Perfeito. Sim. Mas por dentro a manta, ele colou de qualquer jeito, a manta já estava até rachada, né? E ele acabou de uma semana depois tomar um tiro ali. Olha isso. E o tiro atravessou a porta, perdeu a proteção balística, entendeu? Então essa que é a importância que a gente trabalha muito com os corretores e de indicar uma oficina especializada, tá? Porque muitas vezes acaba não utilizando o seguro, porque às vezes tem a franquia, então dependendo do valor do reparo, sim, a pessoa acaba não acionando o seguro, vai fazer por conta própria, mas ao mesmo tempo é importante que o corretor conheça que para carros blindados tem as oficinas especializadas para fazer esse reparo, senão ele vai perder a segurança da blindagem. E o importante é no carro blindado você fazer pelo menos uma vez por ano a revisão da blindagem, tá? Porque o carro blindado com o tempo, com a chuva, com o calor, ele chega a delaminar os vidros, descolar alguma parte interna da parte opaca, e aí com essa revisão de blindagem você sempre está seguro, tá?
não tem nenhuma surpresa posterior. Ô Camarguinho, e falando ainda nessa parte aí de você até, isso daí acaba sendo uma preventiva, né? Uma manutenção, vamos dizer assim, Isso. preventiva. Hoje, você que é especialista e tá nesse mercado aí, enfim, e a gente começou falando com o Camarguinho, porque o Camarguinho acabou entrando justamente na parte, mas só colocando aqui na introdução que o Camarguinho, além de especialista, né, em matéria de blindagem, ele também é CEO da RBR Motors. Então, pessoal, depois eu vou colocar aí na descrição do canal, tanto o contato da Carol, quanto do Camarguinho também, porque se houver aí a necessidade de esclarecer alguma dúvida, chama o pessoal, justamente para que vocês tenham as dúvidas aí esclarecidas. Mas voltando aqui, ô Camarguinho, deixa eu te perguntar, que eu estava te falando aqui, a questão é a seguinte, vamos lá. Hoje eu fiz a blindagem com você, tá bom? Você criou um projeto para mim e tudo mais. Hoje, por exemplo, qual o tempo hoje de garantia que tem uma blindagem hoje no meu carro, por exemplo, seminovo? Qual que é o tempo hoje que eu tenho? Na verdade, a garantia são dos vidros, né? Tá? O vidro tem a garantia de 5 anos ou 10 anos. A blindagem, não vou dizer que é eterna a garantia, mas se você fizer as revisões, né, as manutenções, né, a blindagem ela chega a durar vários anos. Ok. Entendeu? É lógico que vai chegar uma hora que, com o calor, com o tempo, a trepidação do carro, você usando no dia a dia, né, vai ter que trocar algumas partes internas dessa blindagem. Agora, por exemplo, isso daqui é uma dúvida minha, tá? Vamos lá, que às vezes pode ser a dúvida aí de muitas pessoas. Imagina o seguinte, hoje eu fui lá, fiz o projeto, blindei o meu carro, 5 anos de garantia. Dentro desses 5 anos... Do vidro. Isso. Eu tenho, vamos dizer assim, que realizar também essa manutenção preventiva, eu ir lá fazer uma revisão. Do vidro? Não, do vidro não. Da parte interna, da manta que foi colada. É o que eu te falei, é sempre bom, né, Tá. a cada uma vez por ano você fazer essa revisão. Revisão. Entendeu? Legal. E isso não está, eu entendo que não esteja já incluso, por exemplo, na garantia. Então, se você quiser essa revisão, eu entendo que você paga a parte, porque aquilo é uma prestação de serviço, né? E que você até então não há problema algum, mas você, por querer pecar, que eu sempre peco por segurança, né? É aquela coisa, pago, mas eu tenho certeza que o meu veículo está exatamente como? Intacto em termos da blindagem. Então, quer dizer, eu tenho a segurança lá, a garantia dos 5 anos dos vidros e da parte que até então não é, vamos dizer assim, tão visual, né? Que você consiga ter visibilidade, aí eu pago para uma manutenção preventiva. Isso. Legal. Isso mesmo. Você tem que fazer essa manutenção, pagar por essa manutenção, e o pessoal fala, é um absurdo o preço. Hoje não é, entendeu? A gente faz uma revisão que cabe no bolso da pessoa, ela vai ver que por ano aquele valor não é irrisório, né? E outra, é a sua vida e a da sua família que vai estar lá, né? Imagina você que comprou uma blindagem de 100 mil reais, você gastar um valor irrisório aí, 2, 3 mil reais por ano. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Tá? E se você não quiser ter o impacto, 2, 3 mil reais no ano, é aquilo que eu costumo falar, né? Então você já faz exatamente uma reserva mensalmente para o carro. Se você pegar, por exemplo, de 2 a 3 mil reais, dilui dentro de 12 meses, você não sente nada, é como se você estivesse pagando, Carol, o seguro do teu carro, ou que você tem a opção de pagar, seja ele pagamento único ou parcelar. Hoje parcela em até quantas vezes, Carol? A maioria das seguradoras 10 vezes. 10 vezes. Cartão, sem juros. Então imagina, você vai lá e acaba parcelando. A blindadora também. Parcela também? Então assim, parcela até a blindagem, eles parcelam. E a preventiva também eles parcelam? Parcelam. Então quer dizer, não é por falta, vamos dizer assim, de desculpa, porque eu não vou ter, não. Então você vai até a blindadora, você vai ter certeza da situação da blindagem do teu carro, você já parcela, vai ter visibilidade, enfim, de tudo. Então, do quanto vai pagar, a quantidade de parcelas e principalmente tendo ciência que o seu carro está o quê? 100% intacto. O que é mais caro na revisão da blindagem é a delaminação dos vidros. O que é a delaminação? Quando você vê esses carros blindados que tem uma bolha no vidro, é porque o carro blindado ele tem um polímero, são vários vidros, né?
e são colados com esse polímero. E esse polímero que segura, né, o projétil. Tá? Com o tempo, com o calor, ele vai descolando. Entendeu? Por isso que tem a garantia de 5 anos. O vidro, depois de 5 anos, ele começa a delaminar. O de 10 anos também. Tem alguns vidros no mercado que eles falam que é um vidro que não delamina nunca. Entendeu? Só que são vidros mais caros. Entendeu? Mas existe essa tecnologia no mercado. Entendeu? Vai do gosto do freguês. E bolso. Gosto e bolso. É que nem o seguro. Se você acha que é caro e que vai pagar por... mas eu pago o seguro e não preciso usar, não. Você está pagando para usar todo dia. Você está pagando a proteção, a segurança. Você paga que você sabe que você está ali usando todo dia, assim. E é aquele mal necessário, que eu não quero usar ele. Eu quero saber que eu tenho, mas eu não quero usar. Então isso daí é bom demais. O problema é quando você precisar e você não ter. Aí você vai ver o quanto que sai caro, aí o que você acabou de uma maneira ou de outra, querendo economizar. E tem coisa que não dá para economizar, né, Carol? Exatamente. Seja na questão hoje do seguro, imagina, principalmente aí no dia a dia, seja batida, o que for. E aí você vai para uma situação mais extrema. Por exemplo, você acaba tendo teu carro roubado ou furtado e você nada mais é aquele bem que você tem, como é que você vai fazer? Aí não adianta depois chorar. É a mesma coisa também a questão do quê? Da blindagem hoje do carro, você economiza na questão, porque você acha que o seu carro está 100% blindado, protegido, mas aí a gente tem que ir para uma soma de fatores, aí você fala assim, olha, ô Camarguinho, fala para mim então por que hoje você está me cobrando esse valor? É simples, traz para ele o projeto que te apresentaram, se te apresentaram um projeto, se não te atenderam como, por exemplo, uma linha de produção, ele vai te falar exatamente o que está, vamos dizer assim, inviabilizando em termos de valor no projeto dele, que ele vai te mostrar exatamente o que você está deixando de ter do seu carro. Não é isso, Camarguinho? Então, eu acho que a gente, em termos da Carol, a gente falou um pouquinho sobre seguro, referente à parte de blindagem, a gente falou com o Camarguinho e não pode deixar aquelas dicas que sempre eu dou aí no final, que é uma coisa voltada hoje, o Camarguinho, ainda na questão da blindagem, e eu vou falar por mim, mas se eu estiver falando alguma bobagem, o Camarguinho ele vai me corrigir, que é a questão de você realizar algumas prevenções num carro blindado. Por exemplo, não sei se isso, por exemplo, é verdade ou não, mas eu faço até mesmo para que eu não tenha problema. Ar-condicionado. O ar-condicionado hoje do carro, eu utilizo, mas eu nunca utilizo, porque tem pessoas que utilizam o ar-condicionado, ele sendo projetado para onde? Para o para-brisa. Eu entendo que aquilo seja um grande problema, por exemplo, na blindagem. Por que um grande problema que eu entendo? Imagina o seguinte, você tem hoje o sol batendo a todo momento ali no para-brisa, né, a parte externa. Você tem a parte interna que está com uma temperatura menor comparada à externa e o ar-condicionado a todo momento sendo que jogado diretamente no para-brisa. Eu entendo que ali vai existir um choque térmico e até de uma forma, vamos dizer assim, você está antecipando, vamos dizer, a delaminação, uma futura delaminação que você tenha, devido ao quê? Ao choque térmico. Então é uma coisa que eu sempre falo, você que hoje tem carro blindado, não direcione o ar-condicionado para os vidros, porque justamente você pode correr o risco de antecipar o processo de delaminação. Outra coisa também, Camarguinho, que é uma coisa minha isso daí, até pelo fato que eu utilizar veículo blindado. Eu hoje, quando, por exemplo, eu estou vindo para o escritório, nesse tempo, principalmente no verão, o sol daquele jeito, aquele calor, eu nunca pego o meu carro e já levo direto ao lava rápido. Não. Por quê? Porque se a pessoa já chegar de cara com o carro no lava rápido e ela já joga de cara também água para começar a lavar o carro, vai ter também o quê? O choque térmico. Então o que eu costumo fazer? É simples. Eu venho ao escritório, deixo o meu carro guardado, que ele hoje fica guardado no subsolo. Na hora do meu almoço eu pego, saio diretamente daqui e vou até o lava rápido. E aí sim, meu carro está numa temperatura mais fria comparada ao momento que eu fiquei 2 horas no trânsito, e logo você vai ter um choque térmico menor do que você teria, por exemplo, do que você está rodando o dia inteiro. Isso em matéria de delaminação.
E uma outra coisa que eu sempre falo para as pessoas tomarem cuidado, que é o quê? O fechamento de porta. Porque hoje você tem lá o vidro, pouca coisa que você baixou ele e aqueles milímetros que o vidro estava abaixo, na hora de você bater a porta do teu carro, você vai ter a leve surpresa e negativa de ter o vidro o quê? Trincado, rachado, enfim. Por quê? Porque hoje o que envolve a moldura, não é isso, Camarguinho? Da porta, ela que sustenta, vamos dizer assim, ela segura, né, toda a estrutura do vidro para que não haja essa vibração. Trincar, então, para a gente encerrar aqui, fica a dica por parte aí da questão de carro blindado, né? No caso que isso daí é de extrema importância, se você não quer ter um gasto aí inesperado, então fica essa dica. E agradecendo aí a participação do Camarguinho, mais uma vez. Eu que aí, agradeço como você, sempre, a Carol. A Carol, então, falando um pouquinho pra gente hoje da questão do seguro, mas a Carol com certeza vai voltar aqui, a gente vai falar de outros assuntos, até mesmo exemplos que às vezes acontecem aí, que a gente, claro, não vai falar exatamente quem é o figurante, mas que aconteceu, para que você não seja, vamos dizer assim, o próximo a ter esse tipo de problema. Legal? Então, só pra gente fechar aqui, agradecendo a participação de vocês. E vocês fiquem lá na descrição o contato tanto da Carol quanto do Camarguinho. E valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.